Boa noite a todos, podem se assentar, que alegria podermos ter esses pequeninos e também podermos ouvir da palavra do Senhor, amém? Meus irmãos, hoje é a nossa quarta mensagem, a nossa série de exposições no livro de Atos. Nós vamos falar sobre uma pregação que transforma vidas. E nós iremos meditar em Atos capítulo 2, dos versículos 14 a 41. Mas de imediato nós não iremos fazer a leitura de todos esses versículos, ok? Mas eu quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia em Atos 2, versículo 36. E antes de nós darmos início à mensagem, eu gostaria de fazer algumas indicações de alguns livros que nós temos ali na nossa livraria. Um deles é um que nós já estamos falando há alguns dias, que é um devocional no livro de Salmos, no Senhor Me Refugio, de Dane Ortlund. Como eu falei para os irmãos, talvez este livro não seja tão conhecido como os outros dele. O livro que que ele ganhou mais notoriedade foi Manso e Humilde e Surpreendido por Jesus. E agora ele tem esse devocional que é realmente maravilhoso, um devocional em cada salmo. Outra indicação que nós fazemos é esse pequeno livreto aqui, Cristianismo Bem Explicado, de Augustus Nicodemos, onde ele responde questões, dúvidas que as pessoas têm sobre a fé cristã. Então, é um livro muito bom, né? Aqui o subtítulo diz Respostas Claras para um Mundo Confuso. E a outra indicação, também de um pastor presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, um livro pequeno, Panorama da História Cristã. Se você quer conhecer um pouquinho mais, da história da igreja, ao longo desses 2000 anos de história, você pode aprender nesse livro. Ok? Os irmãos encontraram? Atos 2, versículo 36, e após a leitura eu quero convidar os irmãos a permanecerem com as suas Bíblias abertas. Assim está escrito a palavra do Senhor: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Após a descida do Espírito Santo, como vimos na semana passada, depois daquela multidão ter testemunhado o som como de um vento, as línguas como de fogo, e o milagre onde cada um ouvia falar sobre as maravilhas de Deus em sua própria língua, a multidão fica perplexa e então eles se dirigem aos apóstolos, se dirigem a Pedro, e fazem uma pergunta: o que isso significa? Pedro, que em alguns episódios atrás, nós temos familiaridade com os evangelhos, nós vemos que ele havia se escondido da multidão, para descobrir o que haveria de acontecer com Jesus, e logo depois, o mesmo Pedro, nega Cristo por 3 vezes. Agora, diferentemente dessa situação, esse mesmo Pedro que se escondeu antes da multidão, agora ele se levanta diante daqueles homens, e aí então, nós temos o primeiro sermão da igreja. Meus irmãos, a pregação do Evangelho é algo central na vida da igreja. Se a igreja não tem a pregação do Evangelho como centro, então ela não pode ser chamada de igreja, pode ser chamada de qualquer outra coisa. E eu concordo com o pastor Ricardo Agreste, onde ele diz, se atrapalhou aqui, ele fala, se tem música e não tem Evangelho, é show, não é igreja. Se tem ação social e não tem evangelho, é ONG e não é igreja. Se tem um ambiente agradável e não tem o evangelho,
é um clube e não uma igreja. O que torna uma igreja é a pregação fiel do Evangelho. São os sacramentos também. Acontece, meus irmãos, que muitas igrejas têm aberto mão do Evangelho. E em troca estão abraçando muitas outras coisas a fim de seduzir os seus ouvintes. Muitas igrejas estão pensando em crescer a qualquer custo. E para isso adotam muitas metodologias pragmáticas a fim de crescimento. Não, o que o pessoal está fazendo para crescer, vamos fazer também. Nos últimos anos, se você observar, diversas igrejas, diversos livros foram produzidos com esse objetivo de metodologias para crescimento. Se você observar o início dos anos 2000, você vai ver um movimento chamado de igreja emergente, igrejas seeker sensitive, com o objetivo de quê? De agradar somente o seu público. Você vai muitas vezes em cultos e você encontra um ambiente sensacional. Tem até café da Baristo. Não tem problema em ter café, não é isso, a gente tem cafezinho ali atrás. Mas o culto parece mais um show. É 10, 15 músicas e 15 minutos para uma reflexão, nem chega a ser uma pregação. Mas acredite se quiser, igrejas assim estão abarrotadas de pessoas. Por que eu falo isso? Porque quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que neste livro, cerca de 30% deste livro é feito de pregação. Ao todo são 15 pregações. E esse sermão de Pedro que nós veremos é tão importante porque trata da abertura da era do Espírito. E aqui nós temos um modelo de pregação bíblica. Um modelo de pregação que transforma vidas. Logo após o derramamento do Espírito, após aquela multidão ficar perplexa acerca do milagre que viram, no versículo 14 nós vemos que Pedro se levanta com os 11, e então ele se dirige à multidão, e aí nós temos o sermão. E eu gostaria de dividir o sermão de Pedro em 3 pontos, para vermos essa noite. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês, é a explicação dos eventos, o cumprimento da profecia. Nós vemos essa divisão, dos versículos 14 até o versículo 21. O apóstolo Pedro, obrigado, Juan. O apóstolo Pedro inicia explicando o seu sermão, explicando aquilo que havia acontecido no episódio do Pentecostes. Ele vai explicar esse fenômeno que aquela multidão havia acabado de presenciar. E ele começa o sermão advertindo aqueles homens, porque eles pensavam o quê? Quando eles viram aquilo, eles olharam e falaram: só pode que estão bêbados. Então Pedro diz: não tem como. Não tem como esses homens estarem bêbados como vocês estão pensando, afinal são 9 horas da manhã. Ontem, pela manhã bem cedo, quando eu fui levar a Bianca no serviço, eu encontrei 2 homens, logo cedo, já mais para lá do que para cá, a gente até comentou. Naquela época isso era incomum. Hoje já é um pouquinho mais comum ver, Mas naquele contexto não existia possibilidade, não havia como eles estarem bêbados às 9 horas da manhã. Pedro faz questão de mostrar: esses homens não estão dominados pelo vinho, mas esses homens estão cheios do Espírito Santo. O que o apóstolo está fazendo é corrigindo uma falsa ideia que aquela multidão tinha. E logo de imediato, nós vemos um sermão bíblico. Simplesmente
Porque Pedro tem familiaridade com as Escrituras. Pedro vai expor as Escrituras. O apóstolo é claro ao mostrar que aquele evento que eles haviam visto não era algo aleatório, mas ele vai dizer, isso foi algo que havia sido profetizado. Como lemos no começo, havia sido profetizado por Joel. E o apóstolo Pedro cita a profecia inteira. Mas como? Apesar de Pedro não ter em suas mãos o rolo do livro de Joel, nós devemos lembrar que Pedro era um judeu. E judeus em geral eram ensinados a decorar o Antigo Testamento e conhecer algumas passagens centrais. E além disso, Pedro esteve com Jesus por 3 anos. Pedro era um conhecedor das Escrituras. Portanto, acompanhe comigo o sermão de Pedro, versículos 16 a 21. Depois de falar que eles não estavam bêbados, Pedro fala, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro sabia o que estava sendo cumprido naquele exato momento. Se você observar Pedro de forma intencional, ele faz uma pequena alteração nas palavras de Joel. Pedro substitui, como nós lemos no começo, o livro de Joel, Pedro substitui o depois disso para nos últimos dias. Isso é algo algo feito de propósito. Pedro faz isso a fim de mostrar que a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes marcava o início dos últimos dias. Eu sei que nós costumamos a pensar nos últimos dias sempre como se fosse um evento futuro, não é mesmo? Em algo distante. Mas a realidade é que os apóstolos, há 2000 anos atrás, já tinham essa compreensão de os últimos dias. Lembram quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo? Olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele não estava apontando tão somente lá para um futuro distante, mas ele já estava falando que os últimos dias já foram inaugurados. E esses dias são assim chamados porque é o último período da história deste mundo como nós conhecemos. E o ápice desses dias ocorrerá com a volta de Cristo, que encerra a história como nós a conhecemos agora, como nós a experimentamos. Nós aguardamos por esse dia onde dará início ao novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. É por isso que Pedro faz essa troca propositalmente. Obrigado. Estou com trava-língua hoje. Porque estamos vivendo o último período de Deus para a história. E o apóstolo escreve que nesses últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito Santo. Sobre quem? Sobre todos os povos. Filhos e filhas, servos e servas profetizariam, jovens teriam visões, velhos teriam sonhos. E isso é algo muito importante, pois assim como nós vimos na semana passada, o Espírito Santo é derramado para que o Evangelho fosse proclamado. E embora algumas pessoas insistam apenas em olhar para os detalhes dos sonhos, das visões, profecias, a ênfase do texto está na bênção de Deus para os cristãos dessa nova era inaugurada pelo Espírito.
Por quê? Devemos lembrar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava pessoas. Ele vinha sobre pessoas, e quando ele vinha sobre alguns. Era para ser uma tarefa específica. Mas de acordo com Joel, e agora se cumprindo aqui, quando os últimos dias chegassem, o Espírito Santo seria derramado sobre todos os filhos e filhas. Isso é, homens e mulheres, servos e servas, jovens e idosos, nesta igreja que nasce no Novo Testamento. Sabe o que é isso? Como nós falamos semana passada, o Espírito não é apenas para um grupo de cristãos, mas para todos os cristãos. É o que estamos vendo. Estamos vendo o Espírito sendo derramado sobre todo tipo de pessoas. Essa é uma parte da profecia. Mas há um outro lado dessa profecia. Que lado é esse? É o que vemos nos versículos 19 e 20. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Alguns estudiosos dizem que partes dessa profecia já foram cumpridas durante o ministério de Jesus. E o que ainda resta irá acontecer à medida em que nos aproximamos do fim. Essa profecia tem um cumprimento que vai desde o ministério de Jesus, da chegada do Espírito depois, até o dia do Senhor, o dia do juízo. Esse é um dia que nós aguardamos. Mas sabemos que para o incrédulo, esse dia significa castigo eterno. Mas para o cristão, significa salvação na presença do Senhor. Pedro fala que veremos sinais poderosos, veremos maravilhas, conforme diz Pedro, mas ele diz, vocês verão também sinais terríveis. Isso deve nos fazer lembrar que até o dia do Senhor haverá sofrimentos, meu irmão, mas também haverá derramamento do Espírito. E esse derramamento tem um propósito, você sabe qual é? Versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Pedro está mostrando é que o Espírito foi derramado a fim de que durante os últimos dias o Evangelho seja pregado, seja anunciado para a salvação de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos cair na armadilha pós-moderna de querer adaptarmos a mensagem, de tornar a pregação do Evangelho mais agradável. Mas assim como Pedro, nós precisamos pregar a palavra, precisamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus, porque isso é o que realmente salva, isso é o que realmente liberta o homem da escravidão dos seus pecados. Por isso, meu querido irmão que nos visita, eu não quero ser de forma alguma indelicado, mas saiba de algo: nós não estamos interessados em lhe agradar, dizendo que Deus vai realizar todos os teus sonhos, que tudo na tua vida vai dar certo. Nós estamos interessados em lhe pregar o Evangelho. E o Evangelho diz que o dia do juízo virá. E se você não for achado em Cristo, não vai ser o que você é, não vai ser o que você conquistou neste mundo, que o livrará da condenação eterna. Por isso, meu irmão, o nosso interesse não é se você vai desfrutar do melhor desta terra. Nosso maior interesse é se você tem Cristo como seu Senhor e Salvador.
Meus irmãos, essa é a primeira parte do sermão de Pedro. Ele explica os eventos mostrando o cumprimento da profecia bíblica. E agora, após isso, na segunda parte do seu sermão, o apóstolo passa da explicação para a proclamação do Evangelho. É o que nós vemos. Segundo ponto, a exaltação de Cristo e a proclamação do Evangelho, versículos 22 a 36. Mas veja comigo o versículo 22. Israelitas, após explicar o evento, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Percebam que tem uma palavrinha aqui interessante, que Pedro descreve Jesus como um homem aprovado, atestado por Deus, durante toda a sua vida terrena, como é evidenciado pelos milagres, sinais e prodígios que Jesus realizou. A palavra atestado descreve Jesus como uma pessoa, como alguém que foi enviado por Deus, e que fala como seu representante. Ninguém na multidão que tinha conhecimento da vida de Jesus podia negar os seus feitos maravilhosos. Quem é que poderia dar vista aos cegos? Quem é que poderia ressuscitar os mortos? E esses sinais, esses milagres, demonstravam para os ouvintes que a era messiânica havia chegado. Pois o que havia sido prometido, o Messias do Antigo Testamento, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o Messias. Suas obras provavam que ele era o Messias. Pedro faz essa questão de mostrar que Jesus é o aprovado, o atestado. Ele é o Messias prometido. Depois disso, Pedro remete à cruz. E ele faz questão de mostrar que a cruz não foi um acidente de percurso. A morte substitutiva de Jesus, segundo as Escrituras, e conforme Pedro está expondo aqui, fazia parte do plano eterno de Deus. Deus não foi pego de surpresa. É o que nós vemos no versículo 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Percebam a profundidade desse versículo, porque Deus já havia planejado que esse Jesus, o seu Filho, o qual havia feito diversos sinais e prodígios, haveria de ser entregue aos romanos para ser crucificado. Porém, na parte B do versículo, nós vemos que isso não isentava os judeus da responsabilidade. Pedro diz: e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Meus irmãos, aqui nós temos a soberania divina, lado a lado com a responsabilidade humana. Nós já falamos isso no início da série, lembram? Quem sabe enquanto Pedro pregava, alguém poderia se perguntar: mas como que Deus pode culpar os judeus de ter matado Jesus, se desde a eternidade Deus já havia determinado que seria assim? É possível que ainda hoje essa mesma pergunta surja em nossa mente. A verdade é que a Bíblia não procura explicar esse mistério. Ela apenas informa que Deus é absolutamente soberano e nada acontece sem o seu querer. Entretanto, ainda de acordo com as Escrituras, você é totalmente responsável por suas decisões.
e terá de responder por elas diante de Deus. Soberania divina, responsabilidade humana andam juntas. Eu sei que é difícil conciliar. Mas como escreve o pastor Augusto Nicodemos, ele diz: sugiro que você desista de tentar resolver essa questão filosoficamente, pois se optar por eliminar um lado ou outro, o máximo que conseguirá é tornar-se um herege. A melhor coisa é aceitar o que Deus diz. E a oração mais acertada é esta: Senhor, sei que Tu és soberano, mas sei também que tenho de me levantar e pregar o Evangelho ao meu vizinho. É isso que vou fazer. Capacita-me, Pai. Amém? Acho que é exatamente isso que precisamos fazer. Nós não conseguimos resolver essa equação, mas nós cremos na soberania e na responsabilidade. Seguindo a pregação de Pedro, o apóstolo diz, versículo 24: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Percebam que Pedro está fazendo uma ligação aqui com o versículo 23. Ele está mostrando: vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos, porque não era possível que ele ficasse morto. Então, diante da multidão, o apóstolo Pedro decide apresentar 3 sinais, 3 evidências, 3 testemunhas da ressurreição de Jesus. A primeira delas, versículos 25 a 31, a própria palavra de Deus. Preste atenção, outra vez, o apóstolo Pedro recorre às Escrituras. O apóstolo, outra vez no seu sermão, se volta à palavra de Deus. E a referência que ele utiliza agora está no Salmo 16, que vai do verso 8 até o verso 10. E o verso 10 do Salmo 16 é citado literalmente por Pedro, no versículo 27, onde ele diz: porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. A pergunta que nós fazemos é: quem é esse santo que Deus não permitiria que sofresse deteriorização, que o seu corpo não seria corrompido, nem decomposto na sepultura? Quem é esse? Quem é esse santo que havia sido citado por Davi no Salmo? Muitos judeus afirmavam: Davi está falando de si mesmo, pois ele acreditava que era isso que aconteceria com ele. Mas a resposta de Pedro é que Davi não está falando de si mesmo. No versículo 29, nós vemos que Davi morreu, e o seu túmulo está entre nós até os dias de hoje, é o que diz o apóstolo Pedro. Ei, se atentem, Davi morreu, a sua sepultura está aqui. Agora, procurem os ossos de Jesus, tragam os seus restos mortais. Vocês não podem fazer isso porque vocês não têm, não é mesmo? Porque era desse santo que Davi estava falando em seu salmo. Davi era profeta e sabia que Deus havia lhe prometido que colocaria um dos seus descendentes sobre o trono e que ele reinaria para todo sempre. Essa é a primeira evidência que Pedro traz. Davi não estava falando de si mesmo, ele estava falando de Cristo, aquele que está assentado sobre o trono. Segunda evidência da ressurreição são os apóstolos. Versículo 32. Deus ressuscitou esse Jesus,
E todos nós somos testemunhas deste fato. A quem Pedro está se referindo aqui quando ele diz todos? Todos os discípulos, todos os apóstolos. Eles foram testemunhas escolhidas por Deus para ver o Cristo ressurreto. Também durante 40 dias após a ressurreição, eles estiveram com o Mestre, comeram e falaram com Ele. Portanto, Pedro está falando de algo que ele viu, que ele viveu. Pedro está dizendo: ei, além das Escrituras apontarem para Ele, nós o vimos, nós tocamos nele, falamos com Ele, depois da sua morte. Ele está vivo. Ei, Ele mostrou as suas mãos e os seus pés furados. E um de nós, que era incrédulo, Tomé, foi convencido dessa maneira. Nós somos testemunhas da ressurreição. Portanto, que vocês saibam, Cristo está vivo. É o que nós anunciamos. Terceira evidência da ressurreição é o Espírito Santo. Versículos 33 a 35. Assim diz o texto: exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. O apóstolo afirma que o Espírito Santo derramado naquele dia de Pentecostes é a prova de que Cristo ressuscitou e está exaltado à direita de Deus. Ele se refere à promessa, ou seja, a promessa que o próprio Deus havia feito, que haveria de derramar o seu Espírito sobre o seu povo, a partir da ascensão de Jesus. Então o Espírito Santo é enviado como evidência de que Cristo está vivo e que Ele está exaltado à direita de Deus Pai. Após isso, após essa proclamação do Evangelho, após essa exaltação de Cristo, Pedro se dirige ao final do sermão. E após ele falar da ressurreição, ele vai outra vez lembrar do Cristo exaltado. Versículo 36, portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Sabe o que é isso? Jesus, aquele menino, nascido em uma manjedoura tão humilde, aquele mesmo, é o Senhor do universo, da história, da igreja. E a verdade é que, diante dele, todo joelho deve se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele reina e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. É por isso que o Pentecostes, é isso que o derramamento do Espírito prova, que esse Jesus morto pelos judeus, na verdade ele está exaltado à direita de Deus. Ele é Senhor, Ele é Cristo, Ele é o Kyrios. Kyrios é Senhor, ou seja, todos devem estar debaixo do seu senhorio. Meus irmãos, devemos lembrar de algo: a vinda do Espírito. O Espírito Santo vem para exaltar a Jesus, de acordo com João 16, versículos 13 e 14. Nós temos que lembrar disso. Como escreve o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: o Espírito não lança luz sobre si mesmo, ele não fala de si mesmo, ele não exalta a si mesmo, mas ele projeta a sua luz na direção de Jesus para exaltá-lo. Tudo aponta para Cristo.
Eu sei que quando pensamos no Pentecostes, muitos associam tão somente com manifestações extraordinárias, de poder, experiências, emoções. É claro que isso é importante e tem o seu lugar na piedade cristã, na devoção cristã. Mas como estamos vendo, o Pentecostes diz respeito a Cristo e a sua exaltação. Aquele foi o dia que comprovou que Jesus foi aos céus e se assentou à direita de Deus. É o que nós professamos também, nas Escrituras, nas confissões. E agora, a chegada do Espírito Santo evidencia que o Cristo exaltado deve ser anunciado a todas as nações. Portanto, irmãos, a pregação que transforma vidas é a pregação que exalta a Cristo. Não é a pregação que exalta o seu ego. Não é a pregação que fala sobre você. Mas é a pregação que tem Cristo como centro. Cristo é exaltado. Cristo é tudo o que precisamos. Cristo é tudo o que temos. Terceiro ponto do sermão do apóstolo. Após a exaltação de Cristo, nós vemos então agora um chamado ao arrependimento, e também a resposta dos ouvintes, versículos 37 a 41. Depois de ouvirem essa pregação sobre Cristo, os ouvintes são profundamente impactados. Meus irmãos, o que nós estamos vendo nós não precisamos inventar a roda. Nós não precisamos sair por aí procurando novidade a fim de atrair pessoas. O que nós vemos no livro de Atos é simplesmente a pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue tão somente o Evangelho. Aqueles homens ficaram impactados com a mensagem. O versículo 37 diz que eles ficaram aflitos em seu coração. Você imagina como foi? Foi assim com você também quando ouviu o Evangelho? O coração deles ficou aflitos. E então eles perguntam a Pedro e aos apóstolos, diante disso que nós ouvimos, o que nós faremos? Como diz Agostinho, eles foram feridos pela palavra. Pedro não pregou para agradar nem para entreter. Pedro foi direto ao ponto. Pedro disse ao povo que, embora a cruz tivesse sido planejada por Deus desde a eternidade, eles eram responsáveis pela morte de Cristo. É exatamente o que nós falamos. Meu irmão, você, os seus pecados, os meus pecados, levaram o nosso Salvador à cruz. A pregação de Pedro produz na multidão uma profunda convicção de pecado. Perceba como o Espírito está trabalhando nos bastidores, pois é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas percebam algo interessante na pregação. Percebam que antes de falar sobre redenção, Pedro falou sobre pecado. Antes de falar sobre salvação, Pedro mostrou a eles que eles estavam perdidos em seus delitos e pecados. Antes de pregar o evangelho da graça de Deus, Pedro mostrou a eles a lei. Pedro está mostrando, não há salvação sem arrependimento. Ninguém entra no céu sem antes saber que é um pecador. Percebam uma coisa, um detalhe importante disso tudo. A quem Pedro estava se dirigindo? Pedro estava se dirigindo a um grupo de religiosos. Devemos lembrar que eles foram a Jerusalém para a festa de Pentecostes.
Eles eram religiosos. Mas ele está dizendo, não basta ser apenas religioso. Eles precisavam se arrepender e crer para serem salvos. É o que vemos no versículo 38. Pedro responde a eles então: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. 3 coisas marcam este versículo: arrependimento, mudança de mente e coração em relação ao pecado, batismo, sejam batizados, que é o que? Uma expressão externa da fé em Cristo, e recebam o dom do Espírito. O Espírito é o selo da nova vida em Cristo. Está falando mudança de mente, coração. Vocês foram agora selados pelo Espírito. Paulo escreve isso em Efésios. E agora vocês são batizados, vocês externam aquilo que foi primeiro feito no coração. É interessante que essa promessa, diz Pedro, não é apenas para alguns. Não é apenas para vocês, diz ele. Ele diz, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Essa é a promessa. Mas percebam, quem chama é Deus. A promessa é para nós, para os nossos filhos, para todos que estão longe. Mas quem chama é Deus. O que nós fazemos, nós simplesmente anunciamos o Evangelho. E Deus, ao seu tempo, colocará fé no coração do seu povo. É isso que nós cremos. E a pergunta é, qual é o resultado da pregação de Pedro? Versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Louvado seja Deus. Esse é o poder do Evangelho. Pedro, se você conhece bem Pedro, você lembra que Pedro era um pescador, muito provavelmente iletrado, não manjava muito de conhecimento, mas ele não pregou por ele mesmo. Ele pregou o Evangelho na unção do Espírito, e Deus converteu aquele povo. Esse é um sermão que transforma vidas. É esse Evangelho que nós queremos anunciar dia após dia. Meus irmãos, eu quero encerrar com algumas aplicações. Esse texto não é apenas para aqueles que pregam num púlpito. Todos nós pregamos o Evangelho, certo? Todos nós pregamos. E algumas aplicações que eu quero trazer a vocês, a partir desse texto, do que vimos nessa noite. Primeiro, Pedro não prega baseado em emoções ou experiências pessoais, mas a sua pregação é fundamentada na mensagem das Escrituras. Pedro cita Joel, cita os Salmos, para mostrar que os eventos de Pentecostes eram cumprimento da profecia. É exatamente o que nós precisamos fazer como cristãos. A nossa fé não pode ser baseada apenas em sentimentos ou experiências, mas precisa estar ancorada na palavra de Deus. Precisamos crescer no conhecimento bíblico para discernir a verdade e compartilhar o Evangelho com fidelidade. Pergunta que eu lhe faço nessa noite é: o quanto você realmente conhece as Escrituras? A sua vida de fé está firmada na palavra de Deus ou nas circunstâncias, nas experiências?
onde você tem criado alicerces. Outra coisa, Pedro não suaviza a mensagem. Ele diz claramente à multidão: vocês mataram Jesus. Essas são as más notícias do Evangelho. Mas Pedro também oferece esperança. Pedro diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que é isso? O verdadeiro Evangelho confronta o pecado antes de oferecer a graça. Muitas vezes nós queremos falar apenas do amor de Deus, né? Olha, Jesus te ama, dá uma chance para Jesus. Mas nós queremos falar apenas disso sem abordar as necessidades de arrependimento. O Evangelho fala sobre morte. Arrependa-se e morra para si mesmo. Tome a sua cruz e siga a Cristo. É muito diferente do que esses evangelhos que são pregados por aí. Não é mesmo? O evangelho bíblico é marcado por arrependimento, por renúncia. Não é marcado por, o que Deus vai me dar? O que Deus vai fazer para mim, para eu servir Ele? Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que isso é um outro evangelho. E ele é pesado, ele diz: isso é um evangelho maldito. Não salva. A pergunta é: será que nós, talvez com medo de perseguição, de retaliação, será que temos apresentado um evangelho diluído, que evita falar sobre pecado, sobre juízo, sobre a necessidade de transformação? Será que nós estamos pregando às pessoas um meio evangelho? Por mais sincero que as pessoas possam ser, se elas não conhecerem o evangelho de Cristo Jesus, que nós encontramos nas Escrituras, elas estarão totalmente perdidas. Se assim fosse, nós poderíamos ter mais um sola, né? Não somente os 5 solas da reforma. A gente poderia ter o 6º. Sola, sinceridade. Se sinceridade bastasse, então estaria tudo certo, mas não. Por mais sincero que seja a espiritualidade que muitos vivem, se não conhecerem o Cristo bíblico, de nada vai adiantar. É por isso que nós queremos apresentar o Cristo das Escrituras. Após ouvirem a pregação, aquelas pessoas ficaram aflitas em seu coração e perguntaram: o que faremos? Você já se perguntou sobre isso? Isso mostra que a verdadeira pregação não apenas nos informa algo, mas ela também corta o coração e nos leva a uma ação. A fé verdadeira gera mudança real. Sabe o que é isso, meu irmão? Não basta você apenas ouvir sermões e sentir emoções no culto. A palavra deve transformar a nossa maneira de viver. Se não há evidências de transformação, será que realmente nos arrependemos? Que você reflita nisso. Como a sua vida mudou desde que você creu em Cristo? Você tem buscado santidade e obediência? Pense nisso. E que a partir de hoje, ao refletir sobre essas perguntas, você diga: Senhor, eu não sou tão bom quanto gostaria. Eu me arrependo dos meus pecados, porque eu quero viver somente para Ti. Uma vida de transformação real, de santidade, de obediência. Mesmo que isso implique em eu perder diversas coisas. Mesmo que isso implique em fazer com que eu abra mão de coisas que para mim são preciosas hoje.
Após a pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas e se juntaram à igreja. Isso aconteceu porque a igreja pregava a palavra de Deus com fidelidade e poder. Igrejas que tentam atrair pessoas com entretenimento, mas sem pregação bíblica, podem até crescer numericamente, mas não espiritualmente. O verdadeiro crescimento vem quando a igreja prioriza a pregação fiel do Evangelho. É assim que nós queremos ser lembrados. Uma igreja fiel às Escrituras. Uma igreja centrada no Evangelho. Para que nós possamos dizer, não a nós, Senhor, mas a Ti toda a glória. Que possamos viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus. De domingo a domingo, aqui e fora, sendo transformados até o grande retorno de Cristo. Vamos orar? Senhor, nós Te louvamos por este tempo. Ouvimos a primeira pregação na era cristã. E que sermão maravilhoso do Teu Filho. É maravilhoso porque nós nos deleitamos em Cristo. É maravilhoso porque exaltou o Seu nome. Maravilhoso não porque falou de nós, mas que mostrou a nossa realidade, a nossa condição caída, depravada, incapaz de salvar-nos por nós mesmos. Mostrou a lei, o nosso coração corrompido, mas nos trouxe esperança pelo Seu Filho, que foi morto por cada um de nós, que foi entregue pelos nossos pecados, mas que ressuscitou poderosamente e reina sobre tudo e sobre todos. Além de ouvirmos essa pregação de Pedro, nós queremos vivê-la, viver o Teu Evangelho, sendo transformados dia após dia, com uma vida que exalta o Seu nome, com uma vida de santidade e temor ao Senhor. Queremos tornar o Seu nome também conhecido, entre todos os povos, línguas e nações, onde que o Senhor quer que nos chame, queremos proclamar as boas novas de salvação. Nos capacita pelo Teu Espírito a cumprirmos fielmente aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.